Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos nos apresentar hoje. Eu sou a Kátia Delano, para quem não me conhece, esposa do João Luiz Afonso Delano. E aí, queridos, tudo bom? Estamos aí para mais um vídeo, né? Para abençoar a vida aí de vocês, tá? Com o conhecimento e experiência que nós temos, né? E a nossa fonte, né, é a Bíblia, a Palavra de Deus. Né? Ali a gente encontra sabedoria, né, luz para o nosso caminho, discernimento, ok? E hoje o vídeo é os improváveis, né? Pessoas improváveis na política, né? Cristãos, né? Que têm a Palavra de Deus no coração, né? A importância, né, de entrar na política. Amém? Você quer falar mais alguma coisa? A gente quer falar um pouquinho sobre o cristão na política, né? Como a gente tem um canal no YouTube que é o Casal Improvável, a gente tem uma improbabilidade, né? Eu, uma dona de casa, fui muitos anos empresárias, né, no meio de uniformes escolares, profissionais. Hoje eu estou cursando a faculdade de gestão pública e pretendo ser candidata a vereadora na minha cidade maravilhosa, São Francisco do Sul, Santa Catarina. A bandeira aqui, né, da nossa casa aqui, né, a gente aprendeu a amar essa cidade. Amém. Amamos essa cidade, São Francisco do Sul, Santa Catarina, onde nós moramos, trabalhamos, né? Deus nos trouxe aqui. A nossa vida a gente já entregou nas mãos de Deus já faz alguns anos, né? Que nós nos convertemos dos maus caminhos e a gente crê, né? Que tudo que nos acontece, a mão de Deus está nos direcionando, nos guiando, né? Então aqui está a bandeira da nossa cidade, que a gente reside aí e amamos, né? E queremos o melhor para a cidade, o melhor para as pessoas. Por isso estamos aí, né, gravando esses vídeos, né? E não tem como a gente, de tudo que a gente fala e conversa, não tem como colocar Deus, né, no meio, né? Porque a gente crê, né, que existe um Deus, né, que criou os céus, a terra, nos criou. Amém? E eu até vou ler aqui, ó, em Provérbios 15, 3, né, diz assim, ó: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então, a gente crê e sabe que existe um Deus. Os olhos do Senhor estão em toda parte, né? Dos céus, Deus olha todo mundo, né? Observando os maus e os bons. Amém? E, sabendo disso, né, Deus também nos fala em Romanos capítulo 12, no verso 2, né, diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então eu creio que, né, o que moveu, né, a minha esposa, né, por enquanto uma pré-candidata, está pensando em se candidatar, né, o que moveu o coração dela, né, foi esse versículo, essa palavra de Deus, foi colocado no coração, que Deus colocou no coração dela, dela não se conformar com este mundo, com a corrupção, né, com a violência, né, bandidismo, né, drogas, álcool, enfim, crianças, adolescentes, né, casais, famílias sendo destruídas, né, pelo mal deste mundo, que está em todos os lugares, queridos, está em todos os lugares. Não vamos só dizer que está a gente vai falar sobre política, né, não é que esteja as trevas só na política, é em todos os lugares, ok? O mal está, assim como o mal e o bem, amém? Então, eu creio que esse versículo, né, a palavra de Deus nos diz: não se conforme com este mundo. Então, é não se conformando com esse mundo, não aceitando as coisas desse mundo, sabe? O que a gente vê na mídia, né, a violência,
o que está aí, né, nas redes sociais, muitas notícias ruins, né, para os pais, para os filhos, para as mães, enfim, para as famílias, né, a gente vê tristes notícias. Então a gente não quer se conformar com esse mundo. Deus coloca no nosso coração para nós não se conformar com esse mundo. E nós, improváveis, né, eu, a minha esposa, a gente quer fazer alguma coisa, sabe? A gente quer, Deus nos incomoda, Deus, né, coloca no nosso coração, né? A gente não quer ficar só murmurando ou aceitando, entendeu? A gente quer fazer alguma coisa para quê? Para que as pessoas conheçam a perfeita, a boa vontade de Deus. Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. Deus é bom. Amém? Isso aí. Então, eu creio que foi assim, né? Sim, eu tenho esse desejo no meu coração já faz alguns anos, né? Deus tem me forjado para isso e chegou o momento, né? Chegou o momento e vamos para cima, né? Deus é bom, o diabo não presta, mas Deus é bom, né? Então, se for da vontade dele, ele vai abrir todas as portas, vai tocar nos corações e tudo vai dar certo. Amém. Então, a gente está aí para ser luz neste mundo, ok? Contamos com vocês aí, né, que assistem os vídeos, compartilhem, né? Estejam engajados junto com nós aí, tá? Para nós não ficarmos só murmurando e aceitando, né, a realidade desse mundo aí. Vamos tentar mudar. Amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre, né, o cristão, né, e a política. Cristão por quê? Porque a nossa base é a Bíblia, ok? Por isso somos cristãos, né? Nós cremos em Cristo Jesus. E na Bíblia, né, que fala sobre Jesus, fala né, sobre Deus, sobre a vontade dele, né, para nós seres humanos. Amém? Então, a forma do céu é assim, queridos, ó. O sistema é invadido, sabe? Primeiro, o sistema tem que ser invadido. Amém? É como se fosse uma batalha, né? E é uma batalha espiritual, é uma guerra, né, contra o mal. Então, primeiro, queridos, a fórmula do céu não é diferente. A fórmula do céu, do reino de Deus, né, entrar, tem que ser invadido. Amém? O sistema tem que ser invadido. Amém? E o segundo, quando o reino de Deus, né, é invadido no sistema, a justiça de Deus tem que ser estabelecida. A justiça de Deus tem que ser estabelecida. Para quê? Para que o poder de Deus, né, seja conhecido, o amor de Deus seja conhecido e o sistema ser modificado. Não é por força, nem por poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Pela palavra dele. Tá? Não é por armas, né, faca, revólver, armas materiais. Sabe? As forças, as nossas armas, né, que Deus nos fala, é oração, é santidade, sabe? É jejum. É princípios, né? Princípios bíblicos. É o que está na palavra de Deus ali. O caráter de Jesus. Sim. É isso aí, né? Amém? Então, o mundo precisa melhorar. Então, nós temos que invadir os sistemas, né? Vamos ler mais um pouco aqui da palavra de Deus, né? E a invasão, né, desse sistema, como eu disse, não é por força, por poder, né? Mas ela começa calma, serena, né? Mas é poderosa e explosiva. Amém? Deus é um Deus de milagres, é um Deus de poder. Amém? Então, quando a justiça de Deus, né, o reino de Deus entra no sistema, coisas acontecem, milagres acontecem, conversões acontecem, como a gente vai ver aqui no decorrer do nosso vídeo aí, tá bom? Alguns exemplos, né? Vamos ler aqui Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Diz assim, ó: pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Né? Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Então Deus nos tira das trevas e nos transporta para o seu reino.
Hoje nós vivemos o reino de Deus. Tá bom? E o reino, quem é esse? Como é o reino de Deus? Ó, Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Ó. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Deus é justo, Deus é bom, Ele ama a justiça. E paz. No reino de Deus a gente vive em paz. Paz e que o mundo não consegue dar. Não é o dinheiro, sabe? Coisas materiais. A verdadeira paz está no tu viver com Deus e no seu reino. Que o mundo não consegue dar. As coisas materiais não conseguem dar. E a alegria no Espírito Santo. Então no reino de Deus é isso. É justiça, paz e alegria. É tu ser alegre. Passando por tribulações, dificuldades muitas vezes, né? Mas tu tem paz. Paz e tu sabe que Deus é justo. Então Deus vai te abençoar com justiça. E aí seremos alegres. Um povo alegre, contente, sabendo que existe um Deus que está do nosso lado. Um Deus que é bom, que nos cuida, que nos guarda, nos livra do mal. Tá bom? E Mateus capítulo 3, ali nos fala, em Mateus capítulo 3, quando Jesus, né, foi batizado, né, por João Batista, né, naqueles dias, ó, Mateus capítulo 3, naqueles dias surgiu João Batista, né, pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quem estava próximo? Quem estava se achegando para ser batizado? Jesus Cristo. Jesus Cristo estava se aproximando para ser batizado. E João Batista falou: ó, o reino de Deus está próximo. Ou seja, o reino de Deus está em Jesus. Está concentrado em Jesus Cristo. Onde Jesus está, o reino de Deus é estabelecido. Por isso que é importante nós crer, né, e convidar Jesus Cristo para estar na nossa casa, no nosso coração. Né? Na Bíblia, em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus, Deus, né? Então, em Jesus está o reino de Deus. Amém? Por isso nós somos chamados cristãos, porque a gente crê nesse Jesus, na justiça de Deus, na alegria, na paz do Senhor Jesus. Amém? Levar o reino de Deus para a política, esse é o meu objetivo. Levar a presença de Deus, né, para aqueles lugares muitas vezes, né, hostil, onde as pessoas vivem um amor que é um amor paralelo, é um amor por alguns, é um amor por um grupo, né, e eu quero fazer a diferença levando a presença de Deus, amando as pessoas, amando todos, independente, né, das suas escolhas, independente da sua vida, do seu estilo de vida. Amar as pessoas, fazer uma gestão pública, amando as pessoas como Jesus ama. Esse é o meu intuito de levar o amor de Jesus para a política. Sim, porque Jesus e Deus, ele ama todo mundo, ele ama todos. Em João 3,16, João capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Maneira, ou seja, Deus não ama uma classe. Deus amou o mundo inteiro, quer dizer, todas as pessoas. Deus ama. Porque Deus criou as pessoas. Então Deus ama aquilo que Ele criou. Não importa a escolha que cada pessoa fez ou o que ela está vivendo. Deus te ama. Te ama. Deus te ama, não importa quem tu és. Então, Aleluia. levar o amor de Jesus, a luz do Evangelho para a Câmara dos Vereadores é o meu intuito. Amém. É o desejo do meu coração. Em Isaías 9, 7, ó, Isaías aqui está falando sobre Jesus Cristo, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro. Jesus é o nosso conselheiro. Amém? Jesus vai aconselhar toda a pessoa, aquela que se achegar a Ele e crer nele, Ele vai aconselhar. Deus poderoso, Jesus tem toda a autoridade nos céus e da terra. Pai eterno, príncipe da paz, e Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim.
sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido, com justiça e retidão. Amém? Desde agora para sempre. Isaías capítulo 9, verso 7. Desde agora para sempre. Onde Jesus entra, onde Jesus está, a justiça é estabelecida. Amém. A paz é estabelecida. A retidão é estabelecida. Caminhos tortos são endireitados. Vidas são endireitadas. Famílias. E como nós vamos falar sobre, né, nesse vídeo sobre política, a política, os governos, prefeituras, né, congressos, onde Jesus entra, ele endireita, ele deixa retos os caminhos. Se hoje nós, né, estamos achando que é, né, a mentalidade assim de... A gente quer mudar essa mentalidade, né, que cristão, né, não fala sobre política, não se mistura com política. Isso aí é errado. Nós temos, sabe, a retidão, nós temos a justiça, nós temos a paz, nós temos, né, Jesus Cristo. Então, tem que entrar, né, na política, né, nos governos, né, porque Ele é o conselheiro de Deus. Jesus veio aqui para nos aconselhar. Deus mandou Jesus, né, em João 8, Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12, diz que Jesus é a luz do mundo. Onde Jesus está, não há trevas. O que deixa as trevas são escuridões. A pessoa não sabe para onde vai. É que nem tu está num lugar fechado, de noite, no escuro. Tu sai, tu não enxerga. É capaz de tu tropeçar, bater o pé, bater o joelho, cair, né, num lugar escuro. Mas onde Jesus entra, Ele traz luz. Amém. Ele traz conselho, Ele traz direção, Ele traz justiça, como a gente leu aqui. Amém? E é para sempre, queridos. Não é naquela época de Israel, não é 2000 anos atrás, Jesus veio aqui. Não, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. E Ele está no meio de nós. Amém. E os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele está olhando os bons e os maus. Amém? Deus está vendo tudo, né? Sim. Então, é nesse intuito, sabe? É nessa visão, de nós não se conformar com esse mundo, não se conformar com a política, né? Não se conformar com o governo. E não ser representado, né, por alguns Sim. que estão lá nos governando, né? Legislando. Em Lucas 13, 20 e 21, né? Lucas 13, vou ler aqui, Lucas 13, 20 e 21, Jesus dá um exemplo, sabe? Para nós, cristãos, né? Lucas 13, 20 e 21 diz assim, ó. Mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? Como é comparado o reino de Deus? A gente está falando sobre o reino de Deus. Aí Jesus falou, é como fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Quem faz pão sabe muito bem a utilidade do fermento, né? As cozinheiras aí, os padeiros, né? Quem tem noção de bolo, de pão. Jesus, ele é um conselheiro e ele fala ali da maneira simples, sabe? Os evangelhos ali, o evangelho é simples. Ele fala, ali ele dá um exemplo, ó, o reino de Deus é como se fosse um fermento, sabe? Que bota na farinha para a farinha crescer, né? E toda a massa ali é fermentada. Amém? A farinha, por exemplo, 1 quilo de farinha, né? Tu bota uma colher de fermento. Uma ou duas. Para quem entende de pão, né? Eu muitos anos fazia pão, né? Quando eu era mais novo, agora não faço mais. Mas eu fazia pão. E era realmente 1 ou 2 colheres de fermento ali, né? Umas graminhas de fermento ali e 1 quilo de farinha. Mas aquele fermento fermentava toda aquela massa, toda aquela farinha. Então Jesus falou que o reino de Deus é como esse fermento. Amém? Agora nós vamos comentar um pouco sobre isso, né? A importância, né, do cristão entrar, né, na política, né, no governo, né, das prefeituras, né, do Estado, do Brasil, né, um presidente do Brasil, né, lá em Brasília, né, um governante, né, ser cristão, sabe? Ter Jesus Cristo como conselheiro, para dar a direção certa, orientações certas, dar a justiça, né? Tanto a gente pede, né?
justiça, né? A gente vê aí, as leis... É tanta injustiça, né? Isso, é tanta injustiça, as leis são injustas, não sei o quê. Mas, onde estão os cristãos? Onde nós temos Jesus, nós temos, né, a palavra de Deus, nós temos a direção certa, ou seja, nós temos o remédio. É que nem nós temos um remédio para uma cura aí, né? O mundo anda enfermo, o mundo anda doente, né? E nós temos o remédio de nós esconder. É a mesma coisa, o cristão está escondido. A gente está vendo aí a política aí, um monte de injustiça, né? Leis injustas muitas vezes, políticos injustos, corruptos, né? E nós temos a direção, nós temos a orientação, né? Nós temos aquele que é justo, aquele que é fiel, aquele que é amigo. E parece que nós estamos escondendo. O cristão, né? Parece que está escondendo para si o remédio que pode curar a política. O remédio que pode curar os políticos. Amém? Então, a gente só quer, através desses vídeos, alertar e tentar, né, colocar no coração de vocês, né, que não se conforme com esse mundo. Deus pede, não se conforme com esse mundo. Amém? Amém. Não se conforme, a gente não se conforma com esse mundo. Vamos juntos aí, né, fazer alguma coisa para mudar esse mundo, a política. A gente está falando sobre, né, mais direcionado à política. Vamos mudar. Amém? Jesus falou, né, sejamos fermentos como na farinha, e que o mundo é a farinha. Amém? Jesus, né, o reino de Deus, Jesus diz que o reino de Deus é como fermento. Então, o fermento é o reino de Deus, que entra na farinha, que é o mundo, é o sistema. A farinha é o sistema, é o mundo. Então, o reino de Deus é como um fermento. Ela tem que entrar para poder fermentar. Não vamos esconder esse fermento. Amém? Não adianta ficar só a farinha lá no mundo e nós com o fermento na mão. Vamos entrar. Foi isso que me moveu, né? Minha esposa colocou no coração dessa vontade dela, sabe? Esse amor de entrar, não ficar conformada com a política. Mas ela quer fazer a diferença, ela quer mudar. Amém? Aqui, ó, e o que representa o reino de Deus? Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos aqueles que temos o fermento, né? Então, nós temos que entrar nas trevas para expandir o reino da luz, né? Expandir o reino da luz. Amém? Amém. Em Marcos 6, 5, 6, Marcos capítulo 6, em todo lugar, queridos. No futebol, na política, na escola, na faculdade, no trabalho. O vídeo, e vamos gravar uns vídeos na direção do meio político, né? Sim. Marcos 6, 56. Marcos 6, 56. Em toda parte, ó. E aonde quer, Marcos 6, 56, e aonde quer que ele fosse, Jesus, né? Onde Jesus ia, povoados, ó, cidades, campos, ele levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos que neles tocavam eram curados. Mas aqui, ó, eu saliento aqui, é aonde quer que ele fosse, olha, povoados, cidades e campos. Jesus andava por toda parte, trazendo o reino de Deus. Então, por isso, né, nós cristãos, né, temos que quebrar essas barreiras de não entrar na política, né, porque nós temos o reino de Deus, nós temos Jesus Cristo, então nós temos que ir em toda parte, e na política principalmente, porque nós temos que levar justiça, amém? Levar Jesus Cristo para a política, amém? Espero que concorde, né? Porque a nossa esperança é Jesus Cristo, é a justiça de Deus, né, a fidelidade de Deus, né, é o amor de Deus, é a paz de Deus, sabe, a direção do nosso Deus, que não existe, né, nem como medir a sabedoria de Deus, né? A gente vê os oceanos, né, ou esse céu, né, os planetas, a nossa vida, o nosso organismo, não existe né, sabedoria tão grande como Deus. Então nós temos que levar para a política. Amém? A gente cresceu ouvindo, né, que cristão e a política não se misturam, que não se discute política,
que não se discute futebol, né? Então, que não se discute religião, mas a gente precisa mudar Sim. essa coisa que foi incutida na nossa cabeça, né? Porque a nossa vida todinha, ela é sobre política. Porque tudo que envolve a nossa família, o alimento que comemos, a faculdade dos nossos filhos, as escolas, tudo tem a ver com a política. São os políticos que decidem todas as coisas, né? Então a gente tem que colocar pessoas lá que realmente vão decidir por coisas boas, por coisas que vão influenciar na vida, na nossa família, na nossa cidade, na nossa sociedade. Nós não podemos apenas ficar reclamando, né, que na política está tudo errado, está tudo ruim, e não fazermos nada para mudar, não elegermos pessoas com princípios cristãos, bíblicos. Então nós precisamos ter essa visão, mudar a visão que foi incutida na nossa cabeça há tantos anos, né? Sim. E eu vou dar alguns exemplos, sabe? Práticos, tá? Na Bíblia, na Palavra de Deus, ok? Uns exemplos práticos. No Velho Testamento e no Novo Testamento, ok? Como é importante, né, nós entrar, os cristãos, né, levar o reino de Deus para a política, né, para os congressos, né, para as prefeituras. As câmaras de vereadores. Sim. Ó, no Velho Testamento existia um rei, Nabucodonosor, né? Foi um líder mundial que julgou-se capaz de ganhar mais cooperação do povo, conquistando e permitindo que este conservasse seus deuses. Ele estava fazendo a vontade do povo. Por isso que eu digo, a voz do povo nem sempre será a voz de Deus. Porque tem um ditado, né? Os antigos diziam, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo muitas vezes traz violência, né? Traz corrupção, traz injustiça. Esse tempo eu vi uma reportagem que um rapaz foi agredido muito, foi espancado. Né? Foi espancado pela população, né, que achavam que ele tinha sido assaltante. E foram ver e não era ele. Ele era inocente. Ele era inocente, mas ele foi espancado, quase morreu. Agora há pouco eu vi essa reportagem, mas então a injustiça, então a voz do povo nem sempre é justa, não é de Deus, tá bom? Então aqui, ó, esse Nabucodonosor estava fazendo com que o povo, né, fizesse o que eles queriam, adorasse os seus deuses, fazia o que eles queriam. Para quê? Para que ele pudesse estar na frente do povo, governando o povo, agradando o povo. Em vez de agradar a Deus, Nabucodonosor estava agradando ao povo. E Deus estava triste com isso aí. Aí ele tomou suas terras, tomou as terras do povo, roubou suas riquezas e controlou suas vidas naquela época. O rei Nabucodonosor era corrupto, injusto, né? E é o que a gente muitas vezes vê hoje na política, né? Pessoas corruptas, pessoas injustas, né? Agradando o povo com leis e não agradando a Deus. Mas Deus interviu. Agradando, eu acredito que uma minoria do povo, né? Porque isso a gente vê hoje em dia. É uma minoria que quer algumas coisas, né? E o governo de hoje quer agradar essa minoria e não agrada a Deus. Sim. Né? Mas Deus interviu através da vida de Daniel. Essa história está toda escrita no livro de Daniel, no Velho Testamento. Então, se vocês podem também, se tiverem um tempo, vocês leem ali. Vocês vão ler toda a história de Daniel, o jeito que Deus agiu para chegar até Nabucodonosor, até o reino de Deus, até o fermento, aquele que eu falei um pouco tempo atrás, esse fermento chegar no governo, esse fermento, né, o reino de Deus chegar até Nabucodonosor. Tá bom? Foi através de Daniel. Daniel entrou ali no governo, na política, levando o reino de Deus. Um exemplo de um cristão, de um filho de Deus, de um servo de Deus Altíssimo. Amém? Amém. Então, por isso a importância dos cristãos abrir os olhos para isso. Que tem que se envolver na política, né? Tem que conhecer, tem que estudar. Quem tiver condições e gostar, né, de política, né? Claro, nem todos gostam, mas quem gosta
como cristão, entrar na política, para levar o reino de Deus, aquele fermento, sabe? Que fermenta toda a farinha. Amém? Amém. E olha o que aconteceu com Nabucodonosor. Ao fim daquele período, né, ele declarando ali, ó, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então eu louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para todo sempre. Ou seja, ele se converteu, ele viu que existia um Deus, né, que através de Daniel, Deus operou ali milagres e fez conhecer o reino de Deus. E Nabucodonosor se converteu e disse assim, ó, e ainda disse assim, ó, o seu domínio é um domínio eterno. Ele viu que o Deus é um Deus eterno. O seu reino dura de geração em geração. O reino de Deus nunca acaba. O reino de Deus nunca acaba. O reino de Deus é eterno, queridos. Graças a Deus, né? Chegou hoje nossas casas, chega em nossas casas, chega em toda casa que abrir o coração para Ele, o reino, para Jesus. Então é isso que nós queremos, através dos vídeos, né? Através das nossas vidas, né? E através da minha esposa, ela está pensando em entrar, né, mais a fundo, né, na política, né, querendo ser candidata a vereadora, entrar, sabe, levar o reino de Deus. Amém? Amém. E diz mais, ó, o Nabucodonosor diz assim, ó, ninguém é capaz de resistir à sua mão. Ninguém é capaz de resistir à mão de Deus. O poder de Deus. Naquele momento voltou-me o entendimento. Nabucodonosor confessando ali que ele não tinha entendimento. Quando Deus entrou, quando o reino de Deus entrou no coração de Nabucodonosor, né, no governo de Nabucodonosor, ele disse, ó, agora eu tenho entendimento. Eu tenho, né, tenho a justiça nas mãos dele. Tenho a paz. E mais ainda, queridos. Mais, ó. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Porque tudo que ele faz é certo, é correto. E um político que se converteu, um governante que se converteu e declarou ali, ó, tudo que Deus faz é certo, é direito, é correto, é justo. É isso que nós precisamos no meio político, para governar nossas vidas, para governar nossas famílias, para governar nossas cidades, para governar nossos estados, para governar o nosso Brasil, para governar o mundo. O reino de Deus tem que entrar. E aqui foi através de Daniel. Onde estão os cristãos? Onde estão os Daniéis? Para entrar e levar o reino de Deus para os governantes corruptos. Para que eles se convertam ao verdadeiro Deus que é justo, que é bom, que nos ama o mundo inteiro, ama as cidades, ama o Brasil, ama, né, as nações. E só para terminar aqui, ó, ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Orgulho, arrogância, Deus quebra. Deus faz as pessoas serem humildes, simples, como Jesus. Amém? Amém. Esse é o exemplo do Velho Testamento. Olha a importância do cristão entrar na política. Daniel entrou e conquistou o governador, e o governo de Nabucodonosor foi um governo, né, pelo menos ali ele disse, ó, agora eu tenho entendimento. Amém? Amém. Agora vamos ver no Novo Testamento, não vamos ficar no Velho, vamos ver outro exemplo. No Novo Testamento que eu peguei aqui, Zaqueu. Vamos ver quem era Zaqueu. Peguei aqui. Zaqueu era um publicano. Ele era líder dos publicanos na época de Jesus. Coletor de impostos nas províncias do Império Romano. Ele era cobrador de impostos. Ele era o líder, o supervisor dos cobradores de impostos do povo. Um político do Império Romano. Todos os servidores eram sem escrúpulos e aos que promovem negociatas, bem como a riqueza conquistada de forma duvidosa. Riqueza de forma duvidosa. Eles faziam por baixo dos panos. Eles eram ricos, tiravam o dinheiro do povo. E dizia assim, ó, os coletores de impostos eram odiados pelos seus compatriotas judeus,
Os judeus não gostavam, os judeus odiavam eles. Porque eles eram, né, orgulhosos, né, gananciosos. Tiravam dinheiro do povo. Cobravam, tiravam. Corruptos. Que viam como traidores, ó. E eram pessoas que saíram do povo. Pessoas judeus, eram judeus. Eles saíram do povo judeu e se tornavam servos do Império Romano, do Império corrupto. E é o que a gente vê hoje. Deputados, vereadores, governantes, né, presidentes, que saem do povo muitas vezes. Vão pedir voto, né? Vão na época, principalmente na época de eleições, vão pedir votos, né? Corre para as ruas, corre para os bairros, pedindo voto e promessas e promessas e promessas. E aí estão lá. Não digo todos, alguns são justos, bons, né? Mas a gente vê em geral que não cumpre muitas vezes o que prometeu, né? E tipo Zaqueu, saiu do povo, mas não estava ajudando o povo, estava tirando dinheiro do povo, Zaqueu. Mas Zaqueu teve um encontro com Jesus. Zaqueu teve um encontro com Jesus. Eu vou ler aqui, ó. Zaqueu teve um encontro com Jesus. Amém? Em Lucas 19. Um exemplo. Lucas 19, ó. Zaqueu publicano, ele é chefe dos publicanos. Jesus, né? Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E ele queria ver com quem, né? Ele ouviu falar de Jesus. E ele queria ver Jesus. Mas sendo pequena estatura, ele não conseguia. Então ele correu e subiu numa figueira grande e observou Jesus. Quando Jesus chegou naquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí. Eu quero ficar na sua casa hoje. Para te ver como Jesus, Deus, ele quer entrar nas casas, ele nos ama. Sabe? Não importa se é rico, se é pobre, se é presidente, se é governador, se é vereador. Não importa. Jesus ama todos, não importa a religião. Jesus quer entrar na sua casa. Aqui, ó, exemplo, ó. Jesus veio e disse assim: Zaqueu, hoje eu vou entrar na tua casa. Aí Zaqueu teve um encontro com Jesus ali, né? Aí Jesus se hospedou na casa de Zaqueu, um pecador. Jesus quer todos. Jesus ama todos. Mas Zaqueu levantou-se, né? E Jesus disse, estando Deus, ó, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, depois do encontro, né, Jesus foi para a casa de Zaqueu, né, se hospedou na casa de Zaqueu, conversou com o Zaqueu, né, teve um momento ali com o Zaqueu. O que aconteceu? O Zaqueu falou para Jesus: ó, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Amém. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Jesus quer entrar na política, no meio político, nesse ambiente, nesse sistema, para levar salvação, para levar a justiça, para levar o reino de Deus, para levar luz, para alcançar os vereadores, para alcançar, né, os prefeitos, os governadores, os presidentes, enfim, para os governantes, para que eles possam se converter dos seus maus caminhos aqui é um exemplo prático, e ser que nem Zaqueu, sabe? Eles são tão impactados pela presença de Jesus, né, pela palavra de Deus, que Zaqueu ali disse: ó, eu vou devolver tudo que eu peguei, né, aos pobres, a metade dos meus bens. Eu não sei qual é a riqueza de Zaqueu, mas a metade dos meus bens, Zaqueu falou, eu vou devolver para os pobres. Ele se converteu ali, um político, um líder dos publicanos. E disse ainda mais, né? E aí eu vou ver aquelas pessoas que eu extorqui, né, que eu roubei. E vou restituir, né? 4 vezes mais. Amém. A gente não quer isso aí para os nossos políticos, assim, para o governo, né? Então nós não podemos se conformar. Amém? Por isso nós somos um casal improvável. E por isso que, né, os improváveis, né? Daniel era improvável, sabe? Daniel era um empregado lá do governo de Nabucodonosor.
Ele era inteligente. Foi levado como escravo. Foi levado como escravo. Mas Daniel fez a parte dele. Ele estudou. Daniel era inteligente. Ele estudou. Né? Zaqueu também tinha estudo. Entendeu? Então o cristão tem que estudar. Tem que, né, que se aperfeiçoar, né, na sua área, onde, né, quem gosta de política, quem gosta de futebol, quem gosta, né, não importa a sua área, né. A minha esposa, né, Deus colocou no coração dela, né, de ela não se conformar com a política. Então ela está estudando, ela está, né, fazendo faculdade, gestão pública, né. Eu vejo aqui em casa, ela todos os dias é celular. É só política. É política. Ele teve que estudar também. E eu acabo me envolvendo de novo. Né? Se nós somos um casal, nós somos um. Então, ela tá à frente, claro. Ela tá à frente. Eu tenho meu trabalho, né? Eu tenho também, né, as minhas coisas, né? Mas ela quer, sabe? Ela quer ser um. Ela quer ser um Daniel. Tem outro exemplo também, assim, um livro que eu li, né, do Ferreira, Nicolas Ferreira. Eu também, ela me deu para me ler um livro muito bom. Ele fala sobre o cristão e a política. Eu li esse livro, sabe? Eu meditei nesse livro, porque eu também, um tempo atrás, eu tinha também, futebol, política, não sei o que, isso aí não se discute, isso aí não. Né, não. Aí isso aí abriu meus olhos para isso, sabe? Por isso que hoje eu estou fazendo esse vídeo. Que eu aprendi, eu estou passando para vocês. Amém? Que Jesus, ele quer alcançar, sabe, os nossos governantes. Amém? Mas Jesus precisa dos Daniéis. Jesus precisa, né, de Paulo. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Né? Ele era um governo, tipo usado pelo governo do Império Romano. Ele era tipo um vereador, tipo uma pessoa grande lá no governo de Roma. E ele era enviado. Ele matava os cristãos. Tanto é que quando ele se converteu, quando ele teve um encontro com Jesus, ele ia lá para matar mais cristãos. Ele ia, né, na cidade de Damasco, lá no caminho de Damasco, para matar, porque ele já tinha matado mais cristãos. Então ele ia lá matar mais uns. Mas aí Jesus, basta. Né? Jesus deu um basta nele, Jesus teve um encontro com ele. Isso está em Atos dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Então, eu aconselho você a ler. Então, e ele se converteu e levou, né, e Jesus, Deus, né, usou ele para levar o reino de Deus, né, a justiça de Deus, a luz de Deus, né, o amor, a paz de Deus, a fidelidade de Deus para aquele povo de onde ele saiu, sabe? De onde ele saiu, Deus enviou ele para levar o conhecimento de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus. Tá bom? Então, espero que nós tenhamos abençoado a vida de vocês, tá? que assistiram esse vídeo aí, e que Deus abençoe vocês, né? Que todos nós, né, possa poder despertar, sabe? Abrir nossos olhos, né? E despertar como é importante, né, nós se aprofundar tanto na política como em várias áreas deste mundo, sabe? Porque como eu li aqui, Jesus andava em todos os povos, todas as aldeias, todos em campos, na igreja, né? Jesus andava por todo lado, tá? Levando o reino de Deus. Então que o reino de Deus possa entrar na política, tá? Levando a justiça de Deus. Amém? Deus abençoe a todos aí. Esse ano é um ano de eleição, né? 2024, teremos eleições para vereadores nas cidades do nosso Brasil e também para prefeito. Então é importante que a gente consiga realmente escolher bem a pessoa a qual vamos votar, né? Olhar para a vida dela, realmente conhecer a pessoa, saber a quem ela serve, né? O que ela já fez de bom. E a gente precisa ter isso no coração, né? Não podemos colocar pessoas que vão entrar lá e vão trabalhar apenas para uma classe, ou para um grupo de pessoas, ou para um bairro. Não, nós queremos colocar pessoas que vão trabalhar num todo, para uma sociedade, para uma cidade no geral, não para um grupo,
ou para algumas pessoas, mas no geral, né, trabalhar para todos, fazer o melhor para todos. Então a última palavra que eu tenho para vocês é que não vamos nos conformar com este mundo. Não vamos nos conformar com essa política. Mas vamos fazer alguma coisa para mudar. Ok? Vamos tomar atitude, posições para mudar. Uma vida que seja salva, diz que há festa no céu. Deus se alegra muito, tá? Quando um departamento, um setor entra no reino de Deus, ou uma vida, né, se converte aos caminhos do bem. Assim como Zaqueu, né, que tu leu. Ai, gente, eu não posso deixar de falar, eu lembrei agora. Hoje é dia 26 de fevereiro. Ontem nós tivemos aquela manifestação lá na Paulista, né? E aconteceu um caso muito parecido, não sei se tu viu nas mídias. Uma senhora subiu numa árvore para poder ver melhor, né, ali o Bolsonaro e os governantes que estavam lá. Ela subiu numa árvore e caiu na árvore. Se machucou. Igual Zaqueu. Igual Zaqueu. Mas ela se machucou e foi pro hospital. E hoje o Bolsonaro foi no hospital visitar ela. Sim, viu? Né? Então exemplo, né? É um exemplo, né? Nós não temos o Bolsonaro como ídolos. Eu não tenho o Bolsonaro como ídolo, mas eu acredito que ele reativou na nossa nação o patriotismo. Já despertou em ti, eu acho, a política, assim. Sim, foi. Foi mais ou menos, mas antes, antes de Bolsonaro eu já era muito ligada à política. Eu lembro que eu também fui petista, já votei no PT. Eu chorei quando a Dilma subiu aquela rampa, porque eu achava maravilhoso uma mulher né, presidindo o nosso Brasil, sendo presidente do nosso Brasil. E hoje, né, eu sei todos os problemas do PT, né, do comunismo, enfim. Mas Deus é bom. Amém. É isso bom? aí. Nós queremos terminar esse vídeo agradecendo você que vai nos ouvir. E pedir que você compartilhe esse vídeo, você deixe seu joinha lá no YouTube, nos ajude. Se você é de São Francisco e quer conversar conosco, a gente vai disponibilizar ali o nosso Instagram, o meu WhatsApp. A gente tem uma lista de transmissão também no WhatsApp, se você quiser entrar, vai estar também nas nossas redes. As minhas redes são Kátia Delano, o Instagram. A tua qual é a tua rede? É João.Luiz Delano. João.Luiz Delano. Tem Facebook também, né? Tem WhatsApp. Facebook. Meu Facebook também é Kátia Delano. Então, se você chegou até o final desse vídeo, você tem os mesmos pensamentos que nós, você quer andar junto com a gente, então nos chama lá nas nossas redes e vamos andar junto. Nos segue também, nos segue no YouTube, nos segue lá no Instagram, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e que a gente realmente possa viver essa justiça, né? Amém. O reino de Deus nas nossas vidas. Sim, trazer o reino de cidade. Deus para este mundo. Deus abençoe então. Beijo. Amém.